Olá, hoje eu quero falar ao nosso coração sobre o excelente pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 14. Jesus anda por sobre o mar. E os versos 27 a 33 são maravilhosos, enternecedores, elevam as nossas almas. Embora sejamos tomados de assombros aqui, somos profundamente consolados pela companhia do Senhor. O texto diz que os discípulos, ao verem andando Jesus por sobre as águas, ficaram aterrados de medo e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram: "É um fantasma!" Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro foi. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Veja bem, há sempre um porém em nossas vidas, não é verdade? Confiamos no Senhor, ouvimos a voz dele, ela nos guia a toda a verdade, a presença dele é constante, mas há sempre um porém em nossas vidas. Os nossos olhos teimam em enxergar as forças contrárias. Os nossos olhos teimam em ver aquilo que está em embate conosco, solapando a nossa vida, e os nossos olhos se focam apenas nestas realidades, fazendo-nos perder de vista o Senhor que está em nossa frente, ao nosso lado, e nos carrega no colo. Mas eu quero observar com você rapidamente, para o conforto de nossos corações, sobre este assunto, o excelente pastoreio de nosso Senhor Jesus. Não há lugar onde não alcance o amor, a compaixão e o terno afeto de misericórdia dele para conosco. Veja só o texto que diz. A primeira coisa que podemos considerar aqui é que Jesus nos salva do mar de aflição. Jesus nos salva do mundo de aflição. Jesus nos salva no meio de nossas crises. O verso 30. Ao começar a se afundar, Pedro gritou: "Salva-me, Senhor." Meu irmão, minha irmã, minha querida, fique vivo. Preste atenção. Infelizmente, os discípulos estavam confundindo uma grande oportunidade com Deus com um momento assombroso. Eles estavam no meio do lago da Galileia. Jesus tinha permanecido para orar no monte, então eles resolveram atravessar o lago e já estava à noite. Jesus resolveu encontrar com eles no meio do lago e Jesus foi andando por sobre as águas. E quando eles olham para Jesus e percebem ali aquele vulto sobre as águas, eles entram em colapso, eles gritam de pavor, eles estão estremecidos, eles estão amedrontados. Infelizmente, é sempre assim. Os discípulos estavam confundindo uma grande oportunidade com Deus com um momento assombroso. Frequentemente, as nossas lágrimas atrapalham tanto nossa visão que às vezes não conseguimos enxergar Jesus Cristo vindo em nosso socorro. Às vezes não conseguimos ver a resposta de Deus aos nossos pedidos de oração. Grande oportunidade, momento maravilhoso.
estavam experimentando um milagre, Jesus Cristo caminhando por sobre as águas, e eles não estavam impressionados, maravilhados. Eles não conseguiram discernir aquele momento e eles começaram a gritar de medo. Este é o tempo que vivemos. Estamos cercados por dilemas, preocupados com as aflições, amedrontados com as dificuldades que batem às nossas portas, assombrados pela pandemia, mas devemos entender que esta é uma grande oportunidade com Deus. Deus está conosco, é um tempo de nos aproximarmos ainda mais dele e termos profundas experiências com ele. Fiquemos vivos, abramos os nossos olhos para que vejamos que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas o texto, ele insiste em nos falar do combo da aflição. Você já viu falar do combo da aflição? Quando dor soma com mais dor, a resposta é dor ao quadrado. Não é verdade? Dor ao quadrado e não duas vezes dor. Porque é impressionante o que o texto está nos dizendo. Vendo eles aquela situação adversa, os ventos contrários, a alta madrugada, a solidão. Estes são com frequência combinações perigosas, terríveis, desesperadoras. Ventos contrários, alta madrugada, solidão, são capazes de nos fazer crer no que não existe e nos deixar atordoados diante do que acreditávamos. É difícil, mas é verdade. Às vezes os nossos problemas, eles nos estremecem tanto que nós não conseguimos perceber a solução que está tão perto de nós e somos assombrados de medo. Mas eu peço ao meu coração o que peço também ao seu coração. Não sejamos um fantasma. Quando nossa vida cristã até parece real, mas ao final era só uma ilusão da nossa mente. Isso acontece quando andamos com Cristo, mas não conhecemos realmente quem Ele é. Daí as reuniões da igreja se tornam um encontro social, adestrando gente para se tornarem pessoas mais educadas, concordatas e gentis. Jesus não morreu na cruz para isso. Sobretudo, ele morreu para nos fazer pessoas realmente novas, nascidas de novo, que glorifiquem a Deus como vasos de honra. Lembre-se de que é algo terrível ao nosso coração quando o nosso cristianismo se torna uma espiritualidade fantasiosa, litúrgica, repetitiva, sem uma devoção real e vital. É exatamente nesse momento que tudo vira medo em nossas vidas. A nossa fé se torna uma fé etérea, pálida, fantasmagórica. Precisamos repensar o nosso cristianismo. Veja você, cuidado com o chão que você pisa. Pedro teve uma grande experiência com Deus. Andou sobre as águas do mar. Mas quando começou a andar com as próprias pernas, começou a se afogar. Adão e Eva tentaram andar sem Deus. Moisés tentou fazer a água sair da rocha pela força. Davi fez o censo, acreditou que os números é que vencem as guerras. Então, tome cuidado, meu irmão, minha irmã, onde você pisa e com quem você anda. Andar sem Deus é um fracasso visível. É afundar em terra seca. É naufragar no meio da rocha. Infelizmente, precisamos repensar sim como temos vivido. O ideal é que nós tivéssemos tal maturidade ao ponto de fazermos este check-up a todo instante, continuadamente.
Porém, nós não temos tido um cuidado quanto a isto. Por isso eu insisto ao seu coração e ao meu coração. Eu apelo às nossas almas. Não vacile. Cuidado. Tentar andar com as próprias pernas na vida cristã é um passo certo para o desastre. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa vida, pois é Ele quem tem nos sustentado e cuidado de nós. As Escrituras são a bússola que indicam o como, o onde e com quem andar. E assim veremos que grandes lutas nos darão profundas experiências com Deus. Perceba, este texto nos mostra que Jesus nos tira do mar da aflição. A maior aflição que podemos ter nas nossas vidas é vivermos sem Deus. Os problemas não são tão grandes quanto a incredulidade. O Senhor é quem nos toma pela mão e nos segura para nos resgatar de uma vida vazia, uma vida triste, uma vida de inseguranças espirituais. Ele quer nos colocar em pé sobre uma situação transformadora, uma nova vida, para a glória dele. Outra coisa que o texto nos ensina é que a graça de Deus está reservada para pessoas como você e eu, gente de barro. Preste atenção, eu vou falar de novo. A graça de Deus está reservada para pessoas como você e eu, que somos gente de barro. Grandes experiências com Deus eram pessoas e homens mais humildes. Não geram super-heróis. Não geram X-Men espirituais. Quanto maior a nossa experiência com Deus, mais pessoas humildes e compassivas seremos. Misericordiosas. Eu quero repetir novamente esta frase: graça divina para gente de barro. Eu gostaria que nós tivéssemos por doutores nossos as crianças. Precisamos aprender com as crianças. Se você contar essa história para uma criança, o dia em que duas pessoas andaram sobre as águas, sabe o que esta criança dirá? Uau! E ficará mais encantada com o poder de Jesus andando por sobre as águas do que com o fracasso de Pedro afundando naquele mar de problemas. Preste atenção nisto, pois todos nós sabemos que afundar é algo completamente normal. Sobrenatural mesmo é o cuidar de Deus por nós. Lembre-se disto. É da nossa natureza. É da natureza das pedras e dos barros afundarem. Não podemos perder esse foco jamais, porque nisso consiste a revitalização do sagrado. Sagrado é sagrado. Quando começamos, lamentavelmente, a ficar mais encantados e admirados com o afundar das pessoas do que com a generosidade de Deus, é hora de resetarmos, de começar de novo, de reiniciarmos a nossa fé e começarmos novamente a jornada cristã. Meu amado, meu querido, para que ficasse claro a diferença entre aquelas duas pessoas que andam por sobre as águas, Pedro olha para as ondas e começa a se afogar. Jesus olha para Pedro e lhe salva da morte. Não perca tempo. Pedro gritou: salva-me, Senhor. Eis uma grande oração.
Salva-me, Senhor. Um verso tão curto, uma oração tão grande. O texto diz: gritou, um sinal de urgência. Não deu tempo para pensar mais nada, apenas gritar. Senhor! É uma sincera oração, devotiva a Deus. Salva! Prioridade. Pedindo o que é essencial, necessário, urgente. Salva a mim. Uma confissão de incapacidade. Eu não posso nadar contra este mar de problemas. E que excelente confissão! Mesmo quando tudo estava aparentemente dando errado para Pedro, Pedro continuava confessando que Jesus Cristo é o Senhor, independente do resultado. Não temas, Jesus é sempre mais e maior. Saiba que Jesus completa com amor o que falta de fé em Pedro. Saiba que Jesus completa com amor o que falta de fé em você e em mim. Ele nos salva pela graça. Eis o excelente pastoreio de nosso Senhor. Outra coisa que o texto nos diz é que ainda que tudo nos puxe para baixo, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ouçamos todos nós. Encontramos aqui no testemunho de Pedro um momento em que a adoração se torna maior do que o próprio medo. Ainda que tudo nos puxe para baixo, eu continuarei clamando ao Senhor. E agora esse discípulo, estes homens, são novos homens em antigos cenários, com experiências do que o próprio perigo e as circunstâncias não são maiores do que o Senhor. Mesmo que o vento tenha cessado e as ondas emudecido, o mar ainda continuava debaixo deles, instável e profundo, para nos lembrar que a adoração cristã e o testemunho dos salvos permanecerão firmes até nos momentos mais instáveis desta vida. Ainda que tudo nos puxe para baixo, continuaremos elevando a nossa voz para o alto. Aprendemos com isso outra verdade. Sejamos transbordantes. Jesus sobe no barco levando Pedro, e aquele lugar sem conforto e instável se torna uma igreja transbordante, aquele barquinho, uma igreja sem paredes. Aquele barquinho se tornou uma igreja sem teto, sem limites, tudo porque Cristo está ali com eles. Manifesto, claro, evidente. Com Cristo, ali se torna o lugar mais confortável e confiável da face da terra. E isso acontece quando a adoração, o culto e o maravilhamento com Jesus Cristo se tornam maior do que qualquer oceano de problema que porventura possa nos submergir. Hoje podemos refletir neste texto, lembrando que Jesus nos salva do mar de aflição, nos tirando da apostasia, da cegueira espiritual, da confusão religiosa. Veja como é excelente o pastoreio dele. Este texto também nos ensina que a graça de Deus é para gente de barro, como você e como eu. Porque é da natureza das pedras, dos Pedros, dos Joões, das Marias, dos Josés afundarem. Você e eu não devemos ficar admirados quando uma pessoa tropeça. Nós devemos ficar admirados quando a graça de Deus a restaura pelo amor absoluto de Deus, fazendo com que essas pessoas
tenham profundas experiências com o Senhor e se tornem mais humildes para servi-lo. Vimos que, ainda que tudo nos puxe para baixo, o amor de Deus nos eleva e insiste conosco. Eu quero concluir com você, dizendo exatamente isto. Lembre-se de que o problema não é a morte e nem morrer. Pois 30 anos depois, Pedro morre crucificado, de cabeça para baixo, em Roma, e não há registro na história que nos dão conta de qualquer grito dizendo: Senhor, tira-me da cruz, tira-me daqui, salva-me. Pelo contrário, momentos antes de sucumbir, Pedro confessou: não sou digno de morrer como meu mestre Jesus. Veja só, o grande problema, na verdade, é morrer sem ter um dia ter sido salvo por Jesus Cristo. O problema é um dia morrer sem um dia ter sido salvo por Jesus Cristo. O grande problema, na verdade, é morrer longe de Deus. O problema é afundar longe de Jesus. Certamente nossa fé não é suficiente para nos fazer andar sozinhos nem sobre um chão firme, nem sobre um chão pavimentado de brita, nem sobre um chão compactado de rochas, muito menos sobre as águas da aflição. Contudo, nosso Deus é poderoso e suficiente para completar em nós aquilo que muito nos falta de fé. Não é a grandeza da nossa fé, mas é a grandeza do amor de Deus. Portanto, sejamos esta igreja transbordante, este cristão, este homem, esta mulher de Deus transbordantes, sem paredes, sem tetos, sem limites para a adoração, sem limites para o testemunho sobre o excelente pastoreio de nosso Senhor. Aquele que estende sua onipotente mão sobre nós e nos resgata dos mares da aflição, do vazio de nossa existência. Ele é o único capaz de salvar o homem do fundo do abismo e de seu redemoinho de dor. Lembre-se sempre disso. Jamais se esqueça de que naquele braço entre a vida e a morte, naquela luta, naquela queda de braço entre a água que tenta tragar Pedro e o braço de Cristo que o puxa para cima, sempre o Senhor Jesus triunfará. Na luta entre a morte e a vida, sempre o Senhor Jesus triunfará. Na luta entre o sumidouro e a graça que escreveu o nosso nome no livro da vida, sempre o braço de Jesus triunfará. Na luta entre estar se afogando e ser recuperado por Deus, sempre o braço de Jesus triunfará. Cristo é mais forte do que tudo. Mesmo que o mar nos puxe para o fundo, ainda que tudo nos puxe para baixo, o amor de Deus é sempre mais forte e sempre nos soerguerá acima de tudo que nos quer afundar. Cristo sempre vencerá as nossas quedas. Cristo sempre vencerá as quedas de braços por nós e para a glória de Deus Pai. Mas isso se realmente clamarmos por sua salvação e entregarmos a Ele nossas frágeis vidas. Nossas frágeis vidas precisam ser entregues a Ele, para então dizermos seguros que em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Entreguemos as nossas vidas ao Senhor. Clamemos por sua salvação e tenhamos profundas experiências com Deus, porque o pastoreio do Senhor Jesus é excelente. Nessas quedas de braço, entre as nossas lágrimas e a celebração, entre o luto e a veste de louvor,
entre a morte e a vida, entre o afogar e o ser resgatado, o braço de Deus é onipotente. E agindo Deus pela sua salvação, quem impedirá? Ressalto a importante nota: afundar é coisa de gente, mas a salvação pertence ao Senhor. Deus te abençoe. Busca Ele e sejamos transformados para o louvor da glória dele somente. Amém. Até a próxima. Grande abraço.